Olá, boa noite. Boa noite. Em entrevista a uma TV italiana, Papa fala sobre vícios, virtudes e temas da doutrina católica. No Ângelus, Francisco aconselha fiéis a encontrar Jesus naqueles que estão perto diariamente. Ministros do Supremo Tribunal Federal entregam ao presidente Jair Bolsonaro convite de posse da nova gestão do TSE. Semana começa com alerta de chuvas intensas nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim em alerta. Dezenas de envolvidos na competição estão contaminados com Covid-19. E veja também o resumo do acampamento para músicos que aconteceu na Canção Nova nesse fim de semana. O Papa Francisco aconselhou os fiéis, durante o Ângelus desse domingo, a encontrar Jesus naqueles que estão perto diariamente. Mais tarde, o Santo Padre concedeu entrevista a um canal de televisão por cerca de 40 minutos e falou sobre vícios, virtudes e temas da doutrina católica. Em conexão com o estúdio da RAI, principal TV italiana, o Papa deu uma entrevista ao apresentador do talk show Que Tempo Que Fa. Com muita desenvoltura e liberdade, Francisco comentou de temas de sua vida pessoal, como o peso de ser o líder da Igreja Católica e ter que lidar constantemente com problemas. Diz que se recorda sempre de tantas pessoas que, mais que ele, vivem em situações difíceis, como pais de família que sofrem com a falta de dinheiro. Falou ainda que está sempre rodeado de pessoas com as quais pode compartilhar os problemas. O Papa também contou que tem amigos, poucos, mas que o ajudam e que se sente incapaz de viver sozinho, algo que motivou na escolha pela Casa Santa Marta, para que mantivesse mais facilmente o contato com outras pessoas. Eu bisogno degli amici. Ao falar sobre sua preocupação com o meio ambiente, citou uma música do Roberto Carlos, que fala sobre a seca nos rios. E quando questionado por seu gosto musical, falou do jazz, do tango e confirmou que sua visita à loja de discos era para rever dois grandes amigos. Li voglio bene, siamo amici. O Papa também tocou em temas sociais como a produção de armas, cujo investimento financeiro daria para alimentar tantas crianças ou investir em educação. Sobre a relação com o próximo, o Papa convidou a se aproximar das pessoas, não cair na lógica da indiferença. Não basta ver, é necessário sentir, é necessário tocar, insistiu Francisco, dando exemplo de heróis como médicos e enfermeiros. E afirmou que o contrário nos leva a uma espiritualidade sem sentido, recordando que Deus escolheu se encarnar e tocar a nossa humanidade e Ele é o centro da nossa fé. O Papa ainda falou do futuro da Igreja, que precisa ser centrado na evangelização. Destacou o documento de Paulo VI, Evangelho Nunciandi, e também a Evangelii Gaudium, escrito por ele. Sobre este afirmou: é quase um plágio, já que usei as referências de Paulo VI e do documento de Aparecida. E quis terminar a entrevista falando do bom humor, melhor remédio que conhece. Mais cedo, o Papa Francisco conduziu aqui da janela do Palácio Apostólico a oração mariana do Ângelus. No apelo final, recordou que nesta terça-feira é a memória litúrgica de Santa Josefina Bakhita e Dia Mundial de Oração e Reflexão contra o Tráfico de Pessoas. Afirmou ser esta uma ferida profunda gerada pela vergonhosa busca de interesses econômicos sem nenhum respeito pela pessoa. Diz que muitas jovens que vemos nas ruas são escravas de traficantes que as mandam trabalhar e, se voltam sem dinheiro, as espancam. E pediu que especialmente as autoridades não sejam indiferentes a este problema. O Papa também falou do Dia pela Vida, celebrado na Itália neste domingo, e citou duas histórias que afirmou não viram capa de jornal, mas revelam a bondade que existe no nosso mundo. Diz que no Marrocos o povo se juntou para lutar pela vida de Ryan, que caiu num poço. Infelizmente, ele não sobreviveu, mas aquele povo deu um grande testemunho. A segunda história é de John, um imigrante que vivia aqui na Itália e que adoeceu gravemente com um câncer. Quando os amigos italianos perguntaram o que ele queria, disse que era voltar para o seu país, na África, e morrer no colo dos pais. O povo se reuniu, juntou dinheiro e levou para a casa de sua família. Isso nos mostra que hoje, no meio de tantas notícias ruins, há coisas boas, há os santos da porta ao lado. Obrigado por estes testemunhos que nos fazem bem, ressaltou Francisco. Grazie per queste due testimonianze che ci fa bene.
De Roma para Brasília, porque Ronaldo da Silva retorna das férias com notícias sobre a evangelização feita pelos sacerdotes nas redes sociais. Boa noite, Ronaldo. Seja bem-vindo de volta, meu amigo. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Yara. A todos que nos acompanham de casa, uma boa semana a nós todos. E é um prazer estar de volta aqui no Canção Nova Notícias. Inspirado no apelo do Papa Francisco sobre a importância da igreja em saída, hoje várias pessoas usam as redes sociais para evangelizar, inclusive os sacerdotes. Essa ferramenta é capaz de atingir milhões de pessoas em poucos segundos e, por isso, pode alcançar muitos corações para mais perto de Deus. Quem usa a internet todos os dias sabe que não existem barreiras. Esse meio de comunicação tornou-se parte da vida humana. Mas não só trabalho, entretenimento e estudos. A internet pode ser também um espaço que possibilita o encontro com Deus. Hoje, muitas pessoas se dedicam diariamente e usam a tecnologia como um meio de evangelização. Assim como o Frei Ricardo, que usa o Instagram para propagar a mensagem de Jesus Cristo. A minha missão aqui nas redes sociais é levar o amor e a misericórdia de Jesus Cristo a todas as pessoas com alegria e simplicidade. A vocação da igreja é comunicar o evangelho a todos os povos, nos seus variados contextos e situações. Essa comunicação acontece, antes de tudo, através de palavras, gestos e atitudes. O padre jesuíta Peter Lá editou e publicou o livro Navegando no Hiperespaço, que analisa o perfil e a presença de religiosos nas redes sociais em várias partes do mundo. O contexto, ou seja, o estudo na internet, nos ensinou que não se trata de um instrumento, não é somente uma tecnologia. E, de fato, não se pode fazer uma separação entre essas duas realidades, isto é, a minha vida e a minha vida na internet. Seja nas redes sociais, na comunidade ou em casa, o convite é claro. Ide, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações. Daqui a pouco a gente retorna aqui de Brasília para falar sobre a primeira etapa dos dados do Censo Escolar 2021, divulgada no início deste mês. Obrigada, Ronaldo. Até daqui a pouco. O Brasil é o país com a maior média de tempo gasto em aplicativos. É o que mostra o levantamento de uma agência focada em análise do mercado móvel. Cleison costuma resolver várias coisas em seu celular, o que faz ele ficar mais tempo com o aparelho na mão. Um relatório da empresa de análise de mercado digital EPN revela que o brasileiro usa celular por 1/3 de seu tempo acordado. O dia tem 24 horas. Se a gente for pensar que eu pego no celular quando eu acordo e só larga quando eu vou dormir, então a gente pode dizer aí que eu durmo 8 horas, então a gente pode dizer que eu passo 16 horas no celular por dia. Eu acho que a tendência é que, lógico, cada vez mais os aplicativos fiquem mais acessíveis e melhor para o seu público. Então, a gente está falando aí de empresas que contrataram 80, 90, 100 pessoas em menos de um ano para estar trabalhando com aplicativos. São diversos os destaques de crescimento do mercado brasileiro trazidos no relatório. Aplicativos de finanças, compras e bem-estar, streaming, entre outros que chamam a atenção. Houve 2 milhões de novos aplicativos e jogos lançados em 2021. E o número de aplicativos que lucraram mais de 100 milhões de dólares subiu 20%, segundo o relatório. Cada um tem sua regra de algoritmo e cada um tem a sua forma de segurar o cliente, segurar você como usuário dentro do próprio aplicativo. As filas das lotéricas, que por vezes chegavam nas calçadas, não existem mais, pois agora esse mesmo pagamento pode ser feito através de um simples toque. Esse hábito revela um novo comportamento do brasileiro. Uma série de atividades são feitas online. Ir às compras, ser acompanhado numa atividade física, ir ao médico, pode ser feito de forma remota, o que faz com que o usuário demande mais tempo diante do aparelho celular. Mesmo que seja por bons motivos, todo excesso pode gerar um mau hábito e causar danos. Perder o nosso contato com os demais, então as relações sociais,
que nós não tenhamos dificuldade na administração do tempo, que nós vamos começar a sentir também muito na perda do foco. Parece que você tem muita informação e você tem dificuldade de lidar com aquele excesso de informação. Acho necessário porque precisa a gente dar uma pausa, parar um pouco para conseguir depois se reconectar novamente. Para essa psicóloga, quando fazemos as coisas com tempo, pausa e contato com as pessoas, nossa forma de se comportar é diferente. Estar com alguém na praça, como os idosos às vezes fazem, ou encontrar um amigo num café, tudo isso nos sustenta e é o que faz a nossa vida ser mais saudável e diferente. Estamos de volta para falar sobre o transporte escolar, um dos mais afetados durante a pandemia. Agora, os profissionais deste setor acreditam que o retorno das aulas presenciais poderá normalizar suas atividades. Depois de 2 anos parado, o setor de transporte escolar segue esperançoso com o retorno das aulas presenciais. Mas esse retorno vem cercado de apreensão. Além da incerteza do cenário da pandemia, houve um aumento nos gastos com a manutenção do veículo e principalmente com o combustível. O óleo diesel teve um aumento em 2021 de 46%. Agora, em 22, em janeiro, já teve um aumento de 8,08%. E os pais estão com muita dificuldade financeira de restabelecer essa contratação. Em Belo Horizonte, de acordo com o sindicato da categoria, há necessidade de um reajuste entre 40% e 50% no valor da mensalidade. Porém, na prática, esse aumento deve ficar entre 20% e 30%, já que o segmento teme que os pais não consigam arcar com um aumento tão alto. Esse é o caso da Marlete, motorista de transporte escolar há 11 anos. Ela não repassou todos os aumentos para não parar de vez. Um pneu que eu comprava de R$550, hoje está quase 900. Então, tudo que nós usávamos antes, agora está com uma média de 30% de aumento. O valor que eu coloquei é sobrevivência no transporte escolar. O problema atinge as duas pontas do setor. Com o reajuste, muitos motoristas estão com dificuldades em encontrar alunos e poucos contratos foram fechados. Já os pais reclamam do aumento do preço e da pouca oferta. E ainda não consegui, e além do que os preços que eu tenho visto são bem impraticáveis. Em outras cidades, o problema se repete. A Débora mora no Distrito Federal e está com muitas dificuldades em encontrar um transporte escolar para o filho. Eu já pensei até em fazer impressões de panfletos e sair colocando em vários lugares, falando que eu estou precisando do transporte escolar. Em São Paulo, os motoristas também precisaram fazer reajustes na mensalidade. E a saída foi buscar estratégias para atender ambas as partes. Estão buscando aí sim um equilíbrio entre o justo que podemos cobrar, sabendo da limitação de cada um. Embora representantes da categoria afirmem que é necessário avaliar a demanda e a oferta do setor, alguns pais já estão com dificuldades. Então, onde eu pagava, por exemplo, 120, e hoje, se eu for fazer um transporte de ida e vinda para uma criança, é em média de 200, 230. Vamos novamente acionar Ronaldo da Silva, que está em Brasília e traz outras informações. Ronaldo? Sim, exatamente. Nós voltamos agora para falar sobre a volta às aulas. Hoje começou o ano letivo de 2022 na rede municipal de vários estados brasileiros. E para compreender o cenário da educação no Brasil, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais divulgou os dados da primeira etapa do Censo Escolar de 2021, que revelou uma redução no número de matrículas. De acordo com o censo, o número de matrículas na educação infantil caiu 7% entre os anos de 2019 e 2021. Mais de 653 mil crianças de até 5 anos saíram da escola. Nas creches, a redução foi de 9%. A diminuição mais expressiva ocorreu na rede privada, com 21%. Na rede pública, foi de 2%. O fator financeiro foi um dos principais motivos, né? A redução de alunos nas escolas particulares, ela ocorreu porque, diante da pandemia, nós sabemos que muitos pais perderam os seus empregos. Quem não perdeu, teve uma queda aí nos seus salários.
A queda foi de 1,3% no total de matrículas do primeiro ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio, que somam mais de 46 milhões de estudantes ao longo do ano passado. Isso representa 627 mil alunos a menos que em 2020. Segundo o INEP, as crianças mais novas foram as mais afetadas. O censo escolar 2021 mostrou estabilidade nas matrículas do ensino fundamental, que é a maior etapa da educação básica no Brasil. Em 2020, foi calculado mais de 11.928.000 estudantes do sexto ano ao nono ano. Já em 2021, o número subiu para 11.981.000, com destaque para o ensino integral, que saltou de 13,8% para 16,4%. O que impulsionou essa retomada aos estudos foi exatamente a necessidade familiar. E a família, ela percebeu, ela sentiu a necessidade dessa criança ser acompanhada por um professor. Na última terça-feira, começou a segunda etapa do censo, para levantar informações sobre o desempenho dos alunos. O presidente Jair Bolsonaro falou na manhã de hoje que o perdão da dívida do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, pode chegar a 38 bilhões de reais. Cerca de 1 milhão de estudantes podem ser beneficiados com um valor médio perdoado de aproximadamente R$35 mil. E o Ministério da Educação divulgou que as inscrições do ProUni, FIES e SISU passam a ser feitas através do Portal Único de Acesso. O objetivo é que esse processo de inscrição possa ser feito de modo simplificado, sem a necessidade de entrar em portas diferentes. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin e Alexandre de Moraes, estiveram reunidos com o presidente Jair Bolsonaro com o objetivo de entregar o convite de posse da nova gestão do TSE. O presidente Jair Bolsonaro recebeu na manhã de hoje, no Palácio do Planalto, os ministros do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. No encontro, os ministros entregaram um convite para o presidente participar da posse deles na presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Luiz Edson Fachin toma posse como presidente do TSE no fim de fevereiro. Fachin é vice de Luiz Roberto Barroso, que deixa a presidência da Corte após 2 anos. O mandato de Edson Fachin será de fevereiro a agosto. Depois, o ministro Alexandre de Moraes assumirá a função. Será Moraes o responsável pelo TSE no período eleitoral. A gente fica por aqui. Boa noite a você, Yara. Boa noite a você, Reinaldo. E até amanhã. Os trabalhadores poderão pedir o saque do abono salarial PIS/PASEP do ano base 2019 a partir de 31 de março, quando é encerrado o calendário vigente de pagamentos. As informações são do Ministério do Trabalho e Previdência e a consulta de valores foi liberada pelo aplicativo Caixa Tem. Gabriela não sabia que tinha direito ao benefício. Chegou a ver alguns informativos e só acreditou quando fez consulta no aplicativo da carteira de trabalho digital. Abri o aplicativo e estava lá habilitado, que eu ia receber, e a data tudo certinho, o valor. Ela era uma em meio a milhões de brasileiros que nem sacaram ainda por nem saber que possui o direito ao benefício. Trata-se de uma soma de 200 milhões de reais. O trabalhador brasileiro deve entrar na internet, ele coloca lá na pesquisa PIS/PASEP e tem todas as informações. E num momento muito importante em que há necessidade de ter dinheiro. O benefício, pago anualmente ao trabalhador, teve consulta liberada pela Caixa Econômica na última terça-feira, através do aplicativo Caixa Tem. As pessoas precisam ter trabalhado para pessoa jurídica, então pessoas que trabalham para pessoa física, para empregado doméstico, por exemplo, não têm direito, ainda que ele tenha o registro na carteira de trabalho. Outra premissa é ter trabalhado ao menos 30 dias no ano base. Ele tem que ter recebido até 2 salários mínimos.
Uma vez que o trabalhador fez a consulta por aplicativo e descobriu que tem direito, é hora de saber as datas. Os pagamentos começam no dia 8 de fevereiro para os trabalhadores da iniciativa privada que recebem o PIS e em 15 de fevereiro para os servidores públicos que recebem o PASEP. Ao todo, 23 milhões de trabalhadores têm direito ao abono salarial. A pessoa tem 5 anos para sacar e esses 5 anos ela não precisa ir na justiça, ela faz o requerimento administrativo, ela liga para o 158 e ela tem informação. Para a Gabriela, o benefício veio em tempo oportuno. Eu vou pagar umas continhas e vou guardar um pouquinho, que dinheiro a mais é sempre bem-vindo. Agora a gente vai para São Paulo com o Rodrigo Luiz, que traz informações para a gente. Entre elas, a alta da carne bovina. Boa noite, Rodrigo. Boa noite para vocês, boa noite para todos. Uma boa semana, né? A gente começa falando do preço da carne, a carne de boi, porque fazer um churrasquinho tá mais caro, né? O preço da carne bovina está em um dos patamares mais elevados já registrados. Segundo especialistas, esse valor pode diminuir ao longo do ano, ou pelo menos estabilizar. Nos últimos tempos, as compras do motorista Ademir ficaram diferentes. Com a alta dos preços, a carne bovina está em menor quantidade no carrinho. Se durante a semana consumir a carne durante 5 dias, agora consome 2 dias e os outros vai variando. Desde o ano passado, com o aumento no valor da carne bovina, muitos brasileiros sentiram dificuldade de comprar o item. Esse aumento foi provocado tanto pela alta do preço dos combustíveis, energia elétrica, ração e também pelo fim do embargo chinês para a compra de carne do Brasil. As exportações para a China aumentaram, isso diminuiu bastante a oferta do produto aqui dentro. E também a alta do dólar acaba influenciando bastante aí no preço da carne. E essa alta de valores tende a dar uma trégua nos próximos meses. É que os preços do milho e da soja, principais ingredientes das rações desses animais, vão diminuir. E isso pode sim impactar no preço da carne bovina. Isso é fruto da elevação na oferta de soja e de milho. Lembrando que essas commodities representam 70% do custo de produção da proteína animal. Mas, segundo especialistas, não é que o preço alto da carne vai diminuir muito, e sim estabilizar, ou seja, alcançar uma média sem novos aumentos bruscos, como os que vemos agora. E dólar mais alto, o produtor tende a mandar esse produto lá para fora. A gente acredita que os preços devem estabilizar mais nesse nível mais alto. Para Ademir, por enquanto, o melhor é optar por reduzir a carne do cardápio. E aquele churrasco de final de semana, neste momento, só se for com a ajuda de todo mundo. Só se for uma boa vaquinha, só para dizer que não passou em branco. E olha, atenção, a semana começa com chuvas intensas nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de chuvas volumosas até a madrugada de terça-feira em pelo menos 7 estados. Os detalhes com o repórter Sidney Fernandes. A previsão dos meteorologistas é de chuvas intensas de até 50 milímetros por dia e rajadas de vento de até 60 quilômetros por hora. Essas condições aumentam os riscos de quedas de barreiras, de árvores, alagamentos, deslizamentos de terra e descargas elétricas. O alerta atinge parte de Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. E pode chover até 3 vezes mais na Grande São Paulo, regiões da Baixada Santista, Vale do Ribeira e outras áreas do interior paulista. Como o solo já está bastante encharcado, é preciso muito cuidado com alagamentos e deslizamentos de terra, além de enchentes. Nessas situações, a Defesa Civil orienta que se preste bastante atenção a sinais como rachaduras no solo e paredes, evitar áreas sujeitas a alagamentos e procurar um lugar seguro. Em caso de emergência, o telefone dos bombeiros é 193 e da Defesa Civil 199. De São Paulo, Sidney Fernandes, para o Canção Nova Notícias.
E daqui a pouco a gente volta com informações dos Jogos de Inverno de Pequim. Yara. Obrigada, Rodrigo. A segunda semana de fevereiro se inicia com previsão de chuva intensa em grande parte do país. Vamos conferir como fica o tempo nesta terça-feira. A atuação de uma frente fria na costa do Sudeste e da zona de convergência intertropical na região norte forma um corredor de umidade entre as duas regiões e deixa o tempo instável, com possibilidade de grandes acumulados de chuva sobre, vamos conferir aqui, São Paulo, Minas Gerais, a região serrana e também noroeste do Espírito Santo, Rio de Janeiro, também em áreas do sul do país, do centro-oeste como Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e neste trecho do Mato Grosso do Sul. Vamos ver também agora na região norte, a instabilidade se mantém no Amazonas e também no sul e oeste do Pará. Para esta semana são esperadas grandes quantidades de chuva no sudeste e centro-oeste. Pode passar dos 100 milímetros em várias áreas. Para amanhã pode chover até 36 milímetros em São Paulo e 44 em Minas Gerais. No centro-oeste são esperados até 46 milímetros no Mato Grosso e 44 em Goiás. Para fechar a previsão, vamos falar do sol. No sul do país, o ar seco vai predominar e a umidade relativa do ar tende a ficar baixa no interior dos estados. Então, você que mora na região, não deixe de se hidratar para evitar as crises alérgicas propícias neste tempo mais seco. A formação de chuva acontece apenas sobre o norte e leste do Paraná. Por lá, as temperaturas variam entre 18 e 25 graus. Em Curitiba, 18 e 28 graus em Florianópolis, 18 e 29 graus em Porto Alegre. Reinaldo. Uma campanha criada em 2014 tem como principal objetivo fazer com que a população se conscientize sobre doenças crônicas como o lúpus e a fibromialgia. Muitas dúvidas cercam o lúpus e a fibromialgia. Por isso, a necessidade de alertar a população sobre essas doenças. É mostrar que são doenças que existem, que várias pessoas têm, mas que também têm tratamento e as pessoas podem conviver com elas. Rosângela tem lúpus cutâneo e descobriu a doença ainda na adolescência. Apareceu uma pintinha no meu rosto, como se fosse uma picada de um inseto. Aí ela foi se alastrando, aí eu fui ao médico, aí fiz a biópsia e deu que eu tinha lúpus. O lúpus é uma doença autoimune em que o próprio organismo cria anticorpos contra ele mesmo. Podem atacar vários sistemas, como o sistema nervoso central, coração, rins, pele. Já no caso do Frei César, o diagnóstico foi o de fibromialgia. Eu sentia muitas dores em vários pontos do meu corpo simultaneamente. E então fui ao reumatologista, e o reumatologista fez os testes. Fibromialgia é uma doença que não tem uma inflamação. Ocorre uma hipersensibilidade dolorosa em nível de sistema nervoso central, mas a pessoa sente dor no corpo inteiro. Atualmente, a estimativa é que cerca de 65 mil pessoas tenham lúpus no Brasil. Já a fibromialgia, que em sua maioria afeta mulheres entre 30 e 50 anos, atinge 2,5% da população mundial. Se não houver cura, que ao menos haja conforto. Esse é o lema da campanha Fevereiro Roxo, que reforça a necessidade de proporcionar bem-estar aos pacientes. Sim, com acompanhamento adequado, é possível levar uma vida normal. Podem ter filhos, podem constituir família, fazer esporte, ter uma vida plena. Também é importante adotar um estilo de vida saudável e tomar alguns cuidados no dia a dia. 2 pilares muito importantes é a atividade física e também a terapia cognitivo-comportamental. Para Frei César, a válvula de escape para a doença está em servir a igreja. A meditação do Santo Terço, as missões que nós temos, o meu cantar, o comprometimento ao serviço à igreja, são ferramentas que hoje me impulsionam a não dar mais atenção para a fibromialgia. Agora, novamente, em conexão com Rodrigo Luiz, em São Paulo, que traz mais 2 assuntos nesta noite. Rodrigo. É isso aí, estamos de volta aqui de São Paulo. Agora para falar dos Jogos de Inverno. Na China, os casos de Covid têm preocupado autoridades e organizadores dos Jogos Olímpicos de Inverno.
Um alerta importante surgiu nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim. Dezenas de envolvidos na competição esportiva, que teve início na última sexta-feira, testaram positivo para a Covid-19. Ontem, o comitê organizador informou que 24 novos casos foram registrados entre funcionários. Outras 13 infecções foram identificadas nos locais das competições, sendo que 5 são atletas ou membros das equipes. A cidade de Beize, localizada na fronteira com o Vietnã, está confinada após o governo chinês identificar um surto local de coronavírus. A região enfrentará duras restrições e cerca de 3 milhões de pessoas serão afetadas. Até esta segunda, 99 casos da doença haviam sido confirmados. Os casos positivos não afetaram o andamento dos Jogos Olímpicos, que vão até o dia 20 de fevereiro. E antes de encerrar, uma informação: amanhã é Dia Mundial de Oração e Reflexão contra o Tráfico de Pessoas. A data coincide com o dia de Santa Josefina Baquita, nascida no Sudão no século XIX, foi vítima da escravidão. E amanhã vamos conhecer mais sobre essa história no Canção Nova Notícias, edição da manhã. É logo depois do Sorrindo para a Vida. Uma boa semana para todos nós. Até amanhã, Reinaldo e Yara. Fiquem com Deus. Boa noite, Rodrigo. Até amanhã para você também. Atualizamos agora as informações sobre o estado de saúde de Padre Eduardo Dongert, fundador e presidente da Associação do Senhor Jesus, mantenedora da TV Século XXI. Padre Eduardo, grande amigo da Canção Nova, obteve alta do Hospital Samaritano na manhã de hoje, depois de 17 dias de internação por Covid-19. Sua alta hospitalar é vitória da fé e da ciência. Continuemos a rezar por sua recuperação para que logo ele volte a evangelizar o Brasil. Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, tem um novo recanto de Betânia. Tomás Guarese tem as informações. A comunidade Betânia celebrou a primeira missa em seu novo recanto. Padre Vicente falou sobre esta nova missão em solo gaúcho. Trazendo para cá o carisma de Betânia e assim enriquecendo a igreja local e ao mesmo tempo deixando-se enriquecer pela força e a pujança da Diocese de Novo Hamburgo. Padre Léo, fundador da comunidade Betânia, deixou os ensinamentos que serão aplicados na nova missão. Então, inicialmente, aqui estamos para acolher adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social, sobretudo dependentes de substâncias psicoativas, que são para nós filhos e filhas de Betânia. O vigário-geral da Diocese, Monsenhor Valnei, expressou a alegria em receber Betânia na Diocese e a importância do trabalho a ser realizado. O trabalho da misericórdia, do amor para com os jovens. Nós esperamos sempre da comunidade Betânia justamente essa comunhão com a Diocese, comunhão com a vida desses jovens, das famílias, que aqui serão cuidadas, que aqui serão restabelecidas para voltarem à sociedade. Vamos falar de nossa campanha do projeto Dai-me Almas, porque para seguir transmitindo encontros, como o acampamento para músicos que aconteceu nesse fim de semana na Chácara Santa Cruz, a Canção Nova conta com a ajuda mensal de sócios, amigos e colaboradores que acreditam e que investem na missão de evangelizar. Estamos com 12% na campanha do projeto Dai-me Almas de fevereiro, que tem menos dias úteis. Acesse clube.cançãonova.com e escolha a melhor forma de fazer a sua doação. Obrigada por seu comprometimento e fidelidade a esta obra que propaga os ensinamentos do Mestre Jesus. Olha, músicos católicos de todo o país se reuniram na comunidade Canção Nova para um acampamento. O evento quis despertar nos ministérios de música sua missão de salvar almas. Mais que acordes e melodias, canções e orações. O acampamento de músicos Erguei-vos, Eis a Ordem do Senhor, proporcionou um compromisso com a batalha de salvar vidas. A pandemia levou muitos ministérios, muitos instrumentistas, cantores a se acomodarem um pouco e também viver um tempo assim de reclusão. Eu tenho certeza que o acampamento ele veio na hora certa, né, para reacender essa chama dentro da gente. Chama que foi acesa na família da Ana. Eles vieram de Salvador especialmente para participar do acampamento.
Esse momento para a gente está sendo mesmo de volta, de reencontro, de nos erguer para a missão. E essa sede eu já agradecia, né? Meu Deus, obrigado, Senhor. O Senhor nos trouxe até aqui. Chamados para a batalha, muitos atenderam e se prepararam. Bíblia na mão, terço em oração, cruz no peito e discernimento para o serviço. Encontros assim favorecem demais para que as pessoas descubram isso, para que as pessoas entendam um chamado tão importante, né, que não é simplesmente só cantar, mas é um ministério, é um serviço. Né? Os microfones e os instrumentos musicais até podem fazer com que nossas vozes e louvores alcancem lugares que a gente nem imagina. Mas é preciso manter os pés no chão. Afinal, a nós o trabalho, a Jesus o sucesso. É um serviço a Deus e Ele é o Senhor da coisa. Eu não estou ao meu serviço, a igreja não está ao meu serviço, o povo não está ao meu serviço, eu estou a serviço de Deus. A música é um grande instrumento para nos levar para Deus, porque abrindo, vamos dizer assim, o nosso interior, ele fica mais sensibilizado, mais aberto, a palavra entra. Essa abertura que a música traz mostra a verdade de Deus e mesmo que às vezes sem palavras, devemos deixar o Espírito Santo agir, que a graça acontece. A música traz a verdade do que é Deus na minha vida, e eu tento trazer essa verdade para as pessoas, que Ele nos permite, através da nossa missão, de reverberar a palavra de Deus através daquilo que é maravilhoso, né? Que é cantar, que é tocar. E a minha razão de viver. Antes de encerrar, um convite a você que mora na capital paulista para participar do Cerco de Jericó na Catedral Nossa Senhora do Líbano, que começa em instantes com o padre Adriano Zandoná e depois a adoração ao Santíssimo. Saiba mais no Instagram, @Canção Nova São Paulo. Esta celebração eucarística será transmitida pela TV Canção Nova para todo o Brasil. Logo depois, às 9 horas, tem Buscai as Coisas do Alto com o Padre Léo e às 10, assista ao programa Revolução Jesus ao vivo. A gente se vê amanhã. Uma ótima noite a você. Boa noite e até amanhã.